Graça e paz, queridos. Como está? Desculpa o atraso. Nós estávamos na casa de um irmão, chegamos agora. Desculpa o atraso. Vai entrando aí, já vai colocando seu nome, já vai colocando onde você é, pra gente já ir conversando já. Hoje nós vamos fazer uma live. Essa live de hoje é a mesma palavra de domingo. Então, se você assistiu a live de domingo do culto, então você vai pegar, talvez com algumas coisas novas, porque nenhuma palavra é igual à outra. Sempre tem algo novo, né? Mas vai entrando aí, já vai colocando seu nome. Nós já vamos começar. Baixa um pouquinho o volume aí, irmão. Hoje nós vamos fazer uma live. Essa live de hoje é a mesma palavra. Entrando, que agora ninguém online, até pelo horário, né? É compartilhando. E já o Facebook vai mandando para outras pessoas. Nós já estamos com 4 final de semana aqui na Igreja do Amor, aqui em Colorado Oeste, já com 4 semanas falando sobre, né, os fins, sinais dos fins, aquilo que muitos pastores no Brasil e no mundo estão ministrando, não é somente nós que estamos ministrando, são muitos pastores, então a gente tem meio que ouvido esses pastores, estudado junto à palavra e também ministrado na igreja. Acreditamos que nesse tempo é interessante que a igreja possa entender os sinais. A Grazi já está online. Olá, Grazi, paz, seja bem-vinda. Quem mais está online conosco aí? Vai entrando, querido, vai já colocando seu nome, nós temos mais pessoas online já. Vai curtindo também e vai compartilhando, porque aí o Facebook vai enviando esse link para outras pessoas poderem participar conosco, né? Nós temos já praticamente 4 semanas. Se você ir no meu canal do YouTube, você vai poder assistir as 4 ministrações sobre os sinais dos fins. Eu vou deixar aqui para você o meu link do YouTube, ok? Para você poder estar compartilhando aí para mim, ok? O YouTube é o meu canal, lá está as ministrações. Ah, tá. Obrigado. Gisel Zuza está online conosco aí. Vai compartilhando, querido, vai compartilhando. Vai compartilhando aí para nós. Grazi sempre está online conosco, né, Grazi? Sempre assistindo e participando da palavra. Isso é ótimo. A gente vai dar um repasse das últimas ministrações para vocês que estão assistindo pela primeira vez poderem estar entendendo do que nós estamos falando, ok? Vamos começar então, vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, somos gratos por estarmos aqui, por esta palavra, por esse ensino, por aprender, por entender as Escrituras, palavras a qual o Senhor deixou, né? Não sabemos o dia nem a hora, não sabemos quando o Senhor voltará, na verdade, quando nós, vencedores, subiremos para estar na boda do Cordeiro com o nosso amado Senhor Jesus. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que Cristo deixou para nós sinais, momentos na história e acontecimentos que nos daria direção que o Pai já estaria enviando o seu filho para buscar a sua noiva, a sua esposa. Por isso, Pai, nos ensina mais sinais, nos dá mais da Tua resposta e nos ensina hoje como nos preparar para aquele dia, né? Como devemos estar preparados para aquele dia. Por isso, Pai, muito obrigado. Eu abençoo cada pessoa que vai ver essa live, que vai compartilhar, que vai assistir, que vai estudar comigo essa palavra. Vamos aprender juntos, compartilhando textos. E que em nome do Senhor Jesus nós possamos crescer em glória, em graça, em maravilha, em louvor a Ti. E nos ajuda, Senhor, a ter mais e mais da Tua presença. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém, querido? Olha aí, Lindaura. Ô, irmã
Lindaura, como está? Olá, querido pastor, saudade. Saudade também, irmã. Deus abençoe a irmã. Vamos lá então, queridos. Vamos aprender. Nós temos já algumas pessoas online conosco aí. Nós vamos aprender a palavra, ok, queridos? Vamos aprender juntos aí. Eu espero que você esteja com a sua caneta, seu marca-texto, sua reguinha, né? Aí, suas canetas, marca-texto, que você esteja anotando, olha, para anotar tudo que está, né? Tudo que é importante, aquilo que o Senhor destaca no teu coração, é bom você deixar anotado, ok, querido? Vamos lá então, queridos, vamos lá. Quero só dar um repasse rápido, tá? Ouvindo tudo que está acontecendo no mundo, tudo que está acontecendo na história, tudo que o Senhor tem mostrado, pastores, grandes pastores no mundo, na América, na Espanha, na Europa, aqui no Brasil principalmente, nós estamos vendo sinais que nos direcionam e cumprimentos de palavras de Deus sobre a igreja que está hoje, né? Olha aí, acabou de entrar o Fonseca. Oi, Fonseca, como está? Tudo bem? Fonseca lá da Amazonas, lá do lado, né? Tá lá para aquele lado, um grande amigo, um aluno da Escola dos 5 Ministérios conosco, estuda conosco lá e tem aprendido aqui bastante, né? Então, querido, vamos lá. E os fins e os sinais escatológicos, né, daquilo que o Senhor quer nos mostrar. Então, o estudo da escatologia o estudo de Apocalipse, é o estudo da revelação. Então, nunca o Senhor quis deixar Apocalipse oculto. Na verdade, o Senhor quis revelar, né, todas as revelações ao seu povo. Amós disse que o Senhor não faria nada nessa terra sem antes revelar os seus profetas, né? Então hoje eu vou dar um repasso de tudo que nós já aprendemos em 4 domingos, né? Domingo agora nós estaremos mudando o teor da mensagem para um novo tema, né? Um novo tópico, mas, né, ainda continuaremos falando, né, de sinais que o Senhor está nos dando para estarmos preparados para aquele dia. Hoje, literalmente, nós vamos falar a parábola dos talentos, e dentro dessa palavra dos talentos nós vamos tentar entender aqui tudo que o Senhor quer falar para nós, né? A pergunta maior, Paz Fonseca, a pergunta que nós devemos fazer, a primeira pergunta é assim: pastor, eu vou te dar os tópicos seguintes para você chegar até onde nós vamos ministrar hoje. Então, para você entrar no contexto, Mateus capítulo 23, versículo 37 até o 39, o Senhor Jesus, ele na verdade um pouco antes, né? Jesus no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 21 de Mateus, o Senhor faz a sua entrada triunfal em Jerusalém, porque todo o ministério de Jesus foi feito na base da Galileia, ali naquela região, e ele desce para Jerusalém. Por poucas vezes ele desceu, mas dessa vez ele desce, faz sua entrada triunfal sobre o jumentinho, e ele fala sobre muitas coisas, né? Ele derruba todas as mesas dos cambistas. Um dia nós vamos trazer uma mensagem, uma aula aqui no Facebook, para nós aprendermos que o que o Senhor fez ali naquele dia, no pátio do templo, sobre os cambistas, querido, não tem nada a ver com aquilo que nós temos pregado. Tem uma revelação profunda, vai ser para outra aula. Então o Senhor, chegando até um certo ponto, o Senhor entra no templo para ministrar, para trazer a palavra. O Senhor, né, entra no templo onde havia uma profecia sobre o nome dele, dizendo que a glória da segunda casa, ou da glória da última casa, seria maior do que a primeira. A primeira casa é a casa de Salomão, aonde Salomão construiu o templo de Salomão com toda a sua glória de ouro, pratas e tudo que tinha direito. Mas essa última glória era a glória de Cristo entrando nesse templo, era a glória de Cristo participando desse templo, esse templo a qual, né, logo 70 anos depois seria destruído. Mas aí o Senhor, ele profetiza, ele percebe que aqueles fariseus, saduceus, os sacerdotes, que Anás e Caifás, o povo daquela época em Jerusalém, principalmente os cabeças da religião, em vez de recebê-lo como Messias, como Salvador, como Filho do Rei, né, como o Salvador, pelo contrário, eles rejeitam Jesus e eles começam a fazer perguntas para Jesus: quais são o maior mandamento? E censurar Jesus, tentando fazer que Jesus tropeçasse. Então Jesus entende que eles não receberam. E ali naquele momento Jesus então traz uma palavra profética. Ele declara palavras de juízo sobre o templo e sobre Jerusalém. E lá no versículo 37, o capítulo Mateus 23, ele diz: Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas e apedreja os que te são enviados? Quantas vezes te quis ajuntar como os teus filhos, como a galinha que ajunta os seus pintos debaixo das tuas asas, e tu não quiseste. Aí o Senhor, ele declara duas palavras que necessitam, que são sinais, que é o cumprimento, que é duas profecias que o Senhor declara, que ele diz, ó, porque eu vos digo que desde agora, ele diz assim no versículo 38, eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Então a primeira declaração que o Senhor faz é que a casa ficaria deserta. Ponto. Essa é a primeira declaração, que a casa que ele fala é o templo a qual habitava ali na época de Jesus, ali no ano 33, né, o qual Jesus viveu. Naquele templo era o centro do mundo, era o centro religioso. Então a Bíblia ensina que Deus só existia em um lugar no planeta. Em um lugar. Qual lugar? Era em Israel. E em Israel só existia um lugar, em Jerusalém. E em Jerusalém Deus só estava em um lugar. Aonde? No templo. E no templo o Senhor só estava em um lugar, no Santo do Santo. Então todos precisavam ir para Israel e em Jerusalém adorar o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Mas naquele momento o Senhor diz, olha, esta casa vai ficar deserta. Hoje está ficando deserta. Por quê? Porque na verdade a glória que manifestava naquela casa, ela estava saindo daquela casa, porque aquela glória, que era a glória da segunda casa, ou da última casa, era ele mesmo, era o próprio Jesus. E Jesus estaria saindo daquela casa, né, porque ele não foi recebido como a glória, que ele era o Filho de Deus. A segunda coisa, ele diz assim, e agora não me vereis mais, até que digas, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Então ele diz, olha, eu estou saindo, né, essa glória, essa casa vai ficar deserta, porque aonde não habita Cristo, querido, então naquele lugar é deserto, porque aonde traz vida, aonde traz a vida é Cristo. E Cristo, saindo daquela casa, ele diz, e agora não me vereis mais, até que digam, eis aquele que vem no nome do Senhor. Mas se nós entendermos um pouco mais a história, o próprio Senhor foi crucificado por eles mesmos. Então, na verdade, eles viram Jesus de novo, mas não Jesus que veio para trazer glória para aquela casa. A casa era os próprios que estavam ali. Então, agora eles só vão ver o Jesus em glória no milênio, quando Jesus voltar no sinal, né, que diz lá, Mateus 24, versículo... manifestará um sinal, né, que é versículo 30, 24 e 30, quando o Senhor manifestar um sinal no milênio. Então, querido, o Senhor entregou essas duas palavras. A primeira é que aquela casa, o templo ficaria deserto, e eles não veriam mais o Senhor até que eles olhassem para o céu, vissem Cristo voltando em glória e dissessem, esse é o que vem no nome do Senhor. Nesse momento, os próprios apóstolos ficaram desesperados, porque eles eram judeus, e para o judeu, para o povo de Israel, o templo era tudo, era o lugar mais sagrado que existia no planeta. E aí eles param Jesus na porta do templo e começam a dizer, Senhor, mas o Senhor já viu a estrutura desse templo? Já viu que pedra linda? Como isso é bonito? O Senhor entrega outra palavra para os discípulos lá em Mateus 24, versículo 2, que ele diz, vês tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E o Jesus sai e vai para o monte, né, das oliveiras e se assenta ali. Os discípulos ficam mais um tempo, eu acredito que se discutindo, como será isso, como será, e agora, o que vai acontecer, vai destruir o templo, ele vai voltar, como vai ser? Então eles vão para o Monte da Oliveira, sentam com Jesus e fazem 3 perguntas para Jesus. E essas são as 3 perguntas que nós temos buscado resposta para entender, né, quais são as respostas dessas 3 perguntas. A primeira pergunta foi assim, ele chegando até os discípulos, versículo 3 de Mateus 24 diz, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos quando serão estas coisas. Que coisas? Quando será deserta aquela casa e quando o Senhor vai voltar para que eles vejam de novo o Senhor. 2. Que sinal há da sua vinda? Quando o Senhor vai voltar? O Senhor diz que nós não veremos mais a ti até que diga, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. E por último, dos fins do mundo. 3 perguntas. Entendendo isso, o Senhor responde, e ele responde para os 3 povos a qual Deus tem na terra. Deus só tem 3 povos na terra, querido. E essa é uma coisa que é bom você decorar, você que está aprendendo a palavra, você que está estudando. Deus tem 3 povos. O primeiro povo é o povo judeu. O povo judeu é o povo escolhido de Deus, né? E o Senhor então traz a resposta do Mateus capítulo 24, versículo 5 até o Mateus capítulo 24, versículo 5 até o 31. Deus traz a resposta de quando acontecerão essas coisas, que é quando o templo será destruído, qual será os sinais da sua vinda e qual o sinal do fim do mundo. Depois o Senhor responde para os judeus.
para a igreja, perdão, os judeus foi primeiro, depois para a igreja, o segundo povo, primeiro povo judeu, o segundo povo a igreja, que é de Mateus 24, do 32 até Mateus 25, 30. O Senhor responde para os judeus. E por último, o Senhor responde para os gentios. Então o Senhor tem três povos, povo de judeu, povo gentios e a igreja. São os três povos. E a igreja ela é composta de gentios e de judeus que se converteu ao cristão, que se converteu ao Senhor. Ok? E o Senhor responde aí a partir do 25, 31 até o 46. E o Senhor vai dando respostas. Algumas respostas para os judeus, nós já fizemos na primeira live, não vou repetir aqui. Então, o Senhor, o que nos interessa, a mim, a você, que nós vemos já 4 domingos ministrando sobre isso, é quais os sinais que é para a igreja. Porque nós somos a igreja. Só que a igreja, ela é aquela que está direcionada para... são sinais que foram dados para a igreja. E a igreja ela tem que estar os olhos, tem que estar fitado a igreja tem que estar fitado em Israel, porque Israel é o centro ou é o relógio de Deus. Tudo está vinculado em Israel. Quando eu estou com os olhos em Israel, Israel é o centro. Ok, querido? Então, ele começa dando o primeiro sinal. O primeiro sinal que o Senhor deu foi a figueira. Quando a figueira florescer, quando ela der os seus ramos e quando ela florescer, então é chegado, né, a vinda do Senhor. E a figueira já floresceu. Nós entendemos, né, lá em Lucas capítulo 21, 34 diz que o judeu seria pisado, o povo de Israel seria pisado, seria levado cativo, esparramado por todas as nações. E isso aconteceu a partir do ano 607. E a figueira voltou a florescer, a se tornar novamente, que é Israel a figueira, voltou a florescer, a se tornar uma nação em 1948, né? Que foi ali o nosso secretário, né, o ministro Aranha, que deu aquele voto, né, o Brasil, que foi o último voto e assinou lá, né, o legado para que Israel se tornasse nação. Então, em 1948, Israel cumpriu essa palavra, né? Qual a parábola da figueira? Ela se cumpriu em 1948. Mas lá tem um texto, né, no versículo 33 e 34, principalmente no 34, ele vai dizer assim, que não passará essa geração. Qual a geração? A geração de 1948. E a geração de 1948 menos 220 daria 72 anos. Então, uma geração, segundo o Salmo 90, versículo 10, é de 80 anos. Então, faltaria 8 anos para terminar, segundo o calendário gregoriano. Mas segundo o calendário judaico, que é de 360 dias e não 365, então se aumenta um ano. E esse ano seria 73 anos. Nós temos mais 7 anos da grande tribulação, entraria 80 anos, então Jesus está realmente às portas, cumprindo essa profecia da figueira. Não vou entrar em detalhes, você volta aí lá no YouTube, pega a primeira ministração, está lá tudo explicado, ok? O segundo sinal que o Senhor deu foi o sinal, ele diz assim, tá, eu sei que a volta será uma geração após 1948 da figueira. Perfeito. Mas como será a volta do Senhor? E ele diz, olha, a minha volta será como nos dias de Noé. Querido, aqui está a clave para nós entendermos como será a volta de Cristo. Porque as pessoas acham que Cristo está voltando, mas antes de Cristo voltar, existe um acontecimento antes a qual as pessoas não dão muito interesse. E esse é o principal motivo de nós termos os sinais na Bíblia. Que o Senhor diz, olha, se aqueles dias não fossem abreviados, muitos se perderiam. Então, essa é a coisa mais importante. É qual o sinal que tem antes da volta de Jesus. Porque esse acontecimento antes, nós chamamos o rapto dos vencedores, é o sinal mais importante que nós temos que pegar hoje. Entendeu? Porque isso é para mim e para você. Porque, na verdade, o Senhor tem a primícia. Há um povo dentro da igreja, que nós chamamos de filho, varão, que eles não passarão pela grande tribulação. Então, se nós estamos... E como que foi nos dias de Noé? A Bíblia diz lá que, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus, capítulo 24, versículo 36. Como foi nos dias de Noé? 38. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Olha, anteriores ao dilúvio. Nos dias como anteriores do dilúvio. Quais os dias anteriores? O que aconteceu nos dias anteriores? Como foi na volta de Cristo, assim será nos dias de Noé. Que nos dias anteriores do dilúvio aconteceu alguma coisa, e esse alguma coisa é que é importante eu e você pegar
entender. Então tá, ele diz assim, ó, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, olha lá, portanto, assim será. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Quer dizer, aconteceu algo antes do dilúvio. E esse antes, se nós formos lá em Gênesis capítulo 7, versículo 4 até o 10, vai dizer que o Senhor, Deus mandou Noé entrar na arca. E ele entrando na arca, Deus veio e fechou a arca por fora. Fechando a arca, se passou 7 dias, até que veio o dilúvio. A Bíblia diz que passando 7 dias, até que veio o dilúvio. Esses 7 dias para nós, segundo aqui, como será também como nos dias de Noé, são 7 anos, que nós chamamos de 7 anos da grande tribulação. Ok? Então, antes da volta de Jesus, vai ter um acontecimento. Nós entraremos na arca. A arca é a Nova Jerusalém, que está no céu agora, onde está Cristo. E o povo será levado para lá. Que povo? Os vencedores. Esses que estão ligados nas profecias, esses que estão vencendo as dores, esses que estão cumprindo o propósito. Então, querido, aqui está claro, nós sabemos todas as parábolas, entendemos, nos prepararmos para esse dia. Ok? O terceiro sinal que o Senhor nos deu foi quem irá subir no rapto dos vencedores. Então eu já sei que não passará a geração de 1948, que é quando Israel floresceu. Então 1948 são 80 anos, mas como será por esses dias, por esse ano, o ano que vem, ou que seja daqui 10 anos, 2 anos, mas vai acontecer algo antes da volta de Jesus. E como será? Será como foi nos dias de Noé. Já aprendemos que é 7 anos antes da volta de Jesus, o povo eleito, aqueles que são vencedores, serão raptados. E quem será esse povo? Esse povo, segundo a parábola dos 2 servos, ele diz que é o servo fiel e prudente. Aquele que é fiel, que ouviu a voz do Senhor, que foi colocado sobre outros servos, está dando sustento no seu tempo. Então é um servo que cuida de outros servos e dá um sustento de 1 servo, 2 servos, 10 servos, de 1000 servos, 2000 servos. Aí entra os pastores, pessoas que são evangélicas, que cuidam de outras pessoas, e ele dá o sustento. Qual é o sustento? Esse é o sustento. É o que eu estou fazendo com você aqui agora, te ensinando, te capacitando, te amadurecendo, te alimentando espiritualmente para você estar preparado para subir naquele dia. Mas ele diz que também existe o segundo servo, aquele infiel. É um infiel e imprudente, aquele que diz, olha, o meu Senhor tarda a vir. Então ele começa a bater na igreja, a bater nos irmãos, desfazer dos irmãos. E ele começa a viver uma vida longe dos caminhos do Senhor. Ok, querido? Esse servo infiel, ele será pego de surpresa e será lançado nas trevas exteriores, que será 1000 anos de disciplina. Ok, queridos? Depois da tribulação. Então tem aí, querido, de verdade, tem algo importante que você deveria aprender. Qual é o quarto sinal, pastor? O quarto sinal é a parábola das 10 virgens, que nós vamos aprender hoje. Ok, querido? Não, hoje não. Hoje vamos aprender dos talentos, é verdade. Das 10 virgens. Nós descobrimos que as 10 virgens são 10 virgens prudentes e 10 virgens loucas. Então também vai falar quem é o servo fiel e prudente. Ele só está repetindo a parábola. As 5 virgens loucas e as 5 virgens prudentes não são aquelas que vão casar com o esposo. Porque a Bíblia diz na parábola que é o esposo que vai vir buscar as virgens. Mas ele não vai vir buscar as virgens. Pelo contrário, elas vão sair ao encontro. Porque elas levam a esposa para encontrar com o noivo. Nós vamos lá para Esther capítulo 2 para aprender toda uma história de como um rei casava, como um rei, né? A Bíblia diz que Esther era a princesa que estava se preparando por 12 meses. Ela foi levada ao Regai. Regai era o chefe da casa das mulheres do rei, onde ela se preparava. E foi dada a ela 7 virgens, que são essas mesmas 5 virgens aqui da parábola das 10 virgens. Essas virgens elas tinham o trabalho de preparar a futura esposa do rei. Prepararam a jovem, que ela entraria uma vez na presença do rei, ela dormiria com o rei, e se o rei se agradasse dela, então levantaria ela como rainha. E nessas 5 virgens, elas tinham que ungir elas com 6 meses com mirra e 6 meses com especiarias. Era todo um trabalho. Qual que era o direito? E o direito diz que em Salmo 45 diz, versículo 10, 11, 12, se não me engano, diz que se a princesa, essa moça, que as virgens estavam preparando ali, ela fosse recebida pelo rei, então automaticamente as moças também eram recebidas. E a moça que era recebida pelo rei para se tornar rainha, ia para o palácio da rainha. E essas virgens tinham a oportunidade de entrar nesse reino, chamado Palácio da Rainha, e viver com ela em suas regalias.
Então, querido, é o que está acontecendo conosco. Nós somos essa virgem que preparamos a esposa, porque Jesus não vai casar com as esposas, Jesus vai casar com a esposa chamada a noiva, chamada a esposa de Jesus, que é a igreja, é uma. Então nós temos esse trabalho. Eu sou as 5 virgens, eu sou uma das 5 virgens que estou trabalhando para preparar a esposa de Cristo. Quem são essas 5 virgens? Nós aprendemos também que são Efésios 4, 11 e 12. É os 5 ministérios, são as 5 virgens. Elas estão ali para preparar os santos para a obra do ministério, capacitar eles para que eles possam estar preparados. Então por isso que são 5. Né? O número 5 tem, entre muitas revelações do número 5, do número, ele faz referência aos 5 ministérios, ok? Então tá aí, querido. Até agora é o repasse de tudo que já aprendemos, né? Então ele deu aí 4 sinais e nós vamos para o 5º sinal, que é o sinal, né, que nós chamamos aí das parábolas dos talentos. Amém? Vamos lá? Eu quero te ensinar algumas coisas. Abra sua Bíblia lá, né, na Mateus capítulo 25, versículo 14, para a gente estudar essa palavra. Não quero tardar muito, já são quase meia-noite, né? E os irmãos que estão comigo aí, parabéns. Deus derrame graça, misericórdia e amor sobre a vida de vocês. Ok, queridos? Vamos lá. Diz assim, Mateus capítulo 25, versículo 14 diz: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, esse homem é Jesus, tá? Partindo para fora da terra, porque ele foi ao Pai, chamou os seus servos. Esse chamou, isso significa salvação. Então todo servo que o Senhor mencionar nessa parábola, né, dos talentos, são servos que já foram salvos, já receberam a salvação. Por isso que ele chamou, que a Bíblia diz que não foi nós que escolheu a ele, mas ele nos escolheu, ele nos chamou, e os que chamou justificou, os que justificou também glorificou, entendeu? Ele nos predestinou, os que predestinou chamou, os que chamou também glorificou, ok, querido? Então o Senhor nos chamou, e ele diz, chamou os seus servos, né, e os entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, a outro deu 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. Ok, querido? Então é interessante nós entendermos aqui algumas coisas para dar uma direção melhor a essa parábola. Primeiro, ele diz que nos chamou e entregou seus bens. Né? Quais são os bens do Senhor? Né? Precisamos entender o que são os bens. Esses bens a qual o seu Senhor, né, que nós chamamos de Jesus na parábola, entregou. E ele diz que entregou 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para um. E disse que segundo a sua capacidade, dar a entender a parábola, que todos nós, que segundo a nossa capacidade, recebemos talento. Então todos nós, todos que estamos na face da terra, que nascemos um dia, nós nascemos pelo menos com um talento. Um talento significava 20 anos de trabalhos, 20 anos de salário de um trabalhador. Então aquele que recebeu 5, ele recebeu 100 anos de salário na sua mão para negociar. O que recebeu 2 recebeu 40 anos de trabalho. E o que recebeu 1 recebeu 20 anos de trabalho. Ok? Segundo cada um a sua capacidade. Então, querido, a primeira coisa que eu preciso aprender nessa parábola é que eu já fui chamado, né? Então todos nós temos um chamado do Senhor. Todos aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, que é servo, ou servo prudente, ou servo imprudente. Mas mesmo sendo servo, nós recebemos dele um talento, no mínimo um talento. Uns receberam 5, 2, 3, 10, 15, 20. Aqui ele faz menção de 5, 2 e 1. Mas nós recebemos. E dá a entender, ou melhor, nós podemos entender aqui fielmente, que o Senhor, ele, mesmo que eu não acredite em mim, talvez por alguns problemas, o Senhor acredita em mim, porque ele me chamou e ele me escolheu e me entregou um bem. Qual é o bem do Senhor? Porque quando eu entendo o valor do bem que o Senhor me entregou, sendo pelo menos um, eu entendo que o Senhor confia em mim. Por isso que ele crê que eu sou um servo fiel e prudente. E que quando ele voltar para prestar conta, eu estarei preparado para prestar conta a ele. Entendeu, querido? É importante você entender que cada um de nós temos uma capacidade que Deus nos deu. 2, é importante eu entender que eu já fui chamado pelo Senhor. Está lá, e ele chamou os seus servos, então eu fui chamado. Se eu hoje estou sentado nessa cadeira, é porque eu tenho talentos a qual eu tenho, né? No talentos eu não falo de habilidade, talentos eu não falo, né? Aqui na verdade na parábola o Senhor está dando exemplo financeiro, mas não é esse talento, você vai entender que é outra coisa.
mas é cada um segundo a sua capacidade. Nós precisamos entender os talentos. Abra sua Bíblia aí em Mateus, se você puder anotar aí para mim, Mateus aí na live. Escreve aí na live para mim, Mateus 16, versículo 17, ou melhor, 16, 15. Vamos começar pelo 15. Vamos lá, tá? Eu vou anotar aqui, Mateus 16, 15... 15 a 19. Vamos lá, queridos. Olha só que interessante. Quais é o bem que o Senhor deu para esses servos poderem... qual foi? O Senhor ia viajar, ele saiu para longe, Jesus nos chamou e nos entregou talentos. E esses talentos para o Senhor é importante. Você vai ver nessa palavra que quando ele voltar nesse evento, antes da volta de Jesus, como foi nos dias de Noé, né? Nos dias anteriores ao dilúvio aconteceu algo. É isso que o Senhor está ministrando aqui na parábola dos 10 talentos. Ele diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 15, diz assim, vamos ler junto. Ele diz assim, ó: disse-lhe ele, e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és Cristo, filho de Deus vivo. Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne ou sangue, mas o meu Pai que está no céu. É uma revelação do próprio Pai. 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, olha, uma palavra que nós temos que entender aqui. Ele diz, olha, eu edificarei a minha igreja. Então, a única coisa na Bíblia que você vai ler, que o Senhor vai dizer é meu, que o Senhor Jesus vai dizer é meu, é a sua igreja. Então, quando o Senhor se ausentou e chamou os seus servos, qual foram os talentos que o Senhor entregou para cada um deles? A igreja. Pessoas a qual o Senhor deu para que eles pudessem ser fiéis e prudentes, ou para que eles pudessem negociar e multiplicar essas almas, esses bens preciosos, porque Cristo diz, eu edificaria a minha igreja, é Ele que edifica a igreja dele, então o bem mais precioso dele é a sua própria igreja, e ele diz aqui, eu edificaria a minha igreja sobre esta rocha, a própria rocha, que os fundadores dizem que é a rocha de esquina, é o próprio Cristo, não é Pedro, ele está dizendo, Pedro, sobre essa rocha edificaria a minha igreja. Então, o que é o bem mais precioso de Jesus? A sua igreja, porque foi ele que edificou. Ok, querido? E é importante entender isso. Por que a igreja, ele entregou ela aos seus servos? Ok? Então, é importante eu entender isso. É importante mesmo, querido. É importante eu entender que o Senhor, se ele me entregou pelo menos um talento, esse talento é a igreja. É o bem mais precioso que o Senhor tem. Por que é o bem mais precioso? Por que é o bem mais precioso? Você quer saber por que é o bem mais precioso? Já nós voltamos para cá. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos lá, vamos descobrir por que é o bem mais precioso do Senhor. Ok? Vamos lá. 1 Pedro. Depois Tiago, versículo 16. Versículo 18. Vamos pegar no 18. Vou anotar aqui enquanto você acha aí. 1 Pedro. Capítulo 1, versículo 18 a 20. Vamos lá, queridos. Vamos comigo aí, ó. Temos aí. Fonseca tá firme, né, Fonseca? E a Graça também. Parabéns, queridos. Vamos lá. Diz assim, ó. Qual o bem mais... Por que você é o bem mais precioso? Automaticamente, eu sou um desses servos, ok? Que fui chamado pelo Senhor. Mas automaticamente eu também sou a igreja, porque alguém precisa cuidar de mim. Alguém precisa me ajudar. Entendeu? Então tem um servo fiel e prudente que está cuidando de mim de alguma maneira. E eu estou cuidando de pessoas de alguma maneira. Ok, querido? Então ele diz assim, ó, 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradições recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto neste último tempo por amor de vós.
Amém, querido? Então ele diz assim, olha, você não foi comprado por ouro, prata, mas você foi comprado por próprio sangue precioso de Cristo. Então por isso que você é a minha igreja, a igreja de Cristo. E é o bem mais precioso, porque foi pago o preço de sangue, e do sangue do Filho do Deus vivo. Por isso que você é tão importante para Ele, por isso que você foi comprado. Por isso que o Senhor diz na parábola dos 10 talentos, olha, eu vou me ausentar para longe, chamou os seus servos e entregou 5 talentos. Para esse ele entregou 5 almas, ou 5 igrejas, ou 5 cidades, ou 5 células, ou 5 pequenos grupos, 5 nações, para que elas possam ser cuidadas. Como, pastor? Como é o servo fiel e prudente. O servo fiel, aquele que ouviu o comando do seu Senhor e está executando sem parar. E o prudente é aquele que, independente da situação, nunca parou de fazer aquilo que o Senhor pediu. Amém, querido? Você está aí? Está me ouvindo aí? Tudo certo? Se você está entendendo, diga aí, estou entendendo, pastor. Consegui entender. Até agora está claro. Se tiver alguma pergunta aí, o Fonseca, a Graça, se tiver alguma pergunta, põe para nós aí para a gente responder, ok? Você está entendendo então as 10? O que significa os talentos? Os talentos significa almas, pessoas, querido. Nós precisamos naquele dia, no mínimo, multiplicar uma pessoa. Por que, pastor, uma pessoa? Porque o Senhor entregou um talento para você, um dom. Qual é o talento? Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Ele diz assim, ó, porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom de Deus, esse dom de Deus é o talento que você recebeu, que esse talento você precisa multiplicar, pelo menos mais um, ok? Olha, está aí o irmão Luive, lá de Costa Marques. Deus te abençoe, Luive, parabéns pelo seu trabalho aí. Então, querido, entendendo esses 10 talentos, que é os sinais do fim, dos tempos, primeira coisa que eu entendi então, lá nos talentos, depois na volta aqui, ele diz, olha, o Senhor, um homem vai se ausentar, esse homem é Jesus, ele se ausenta para muito longe, e ele chamou o seu servo. Essa palavra chamou, quer dizer, ele salvou o seu servo, é a salvação que você entrou, chamou os seus servos, e a cada um deles ele deu 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. 5 talentos, um talento é equivalente a 20 anos de salário de um trabalhador. Quem deu esse 5, ele deu 100 anos de trabalho financeiro na parábola, mas na realidade, para nós, a interpretação, a revelação é que são 5 igrejas, ou 5 almas, ou 5 cidades, ou 5 pequenos grupos. Por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 18, que o Senhor edificará a minha igreja. Então o maior bem, ou o único bem, na verdade não é o maior, é o único bem que o Senhor tem na terra, é a sua própria igreja. Ok, querido? Mas aí não fica só assim, porque eu quero entregar algo poderoso. Por que que eu preciso me envolver? Né? Eu observo muitas pessoas dizendo, pastor, eu não quero me envolver com esse negócio de igreja. Esse negócio de igreja é complicado, você só dá dor de cabeça. Por quê? E eu percebo que as pessoas não prosperam, as pessoas não são felizes, elas não são satisfeitas, elas não são completas. Elas não encontram a satisfação em servir ao Senhor, e elas vivem buscando em coisas e bens e alegrias exteriores, quando elas deveriam estar vivendo, né, a satisfação de servir ao Senhor. E eu percebo por quê, e aqui tem uma revelação poderosa, aqui em Mateus 16, 18, 19 e 20, 16, 17, 18, 19, muito forte. Por quê? Ele diz assim, ó, presta atenção, ele diz assim, ó, versículo 17, Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjola, porque tu não revelou carne ou sangue, mas o meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a primeira coisa que eu preciso entender é o que o Senhor estava dizendo para Pedro. Pedro está diante dele e diz, Pedro, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas quem te revelou foi meu próprio Pai, foi o próprio Pai que te revelou essa revelação, que eu sou filho de Deus. Porém, eu digo que você é Pedro, você é uma rocha. Porém, sobre esta igreja, o próprio Cristo está dizendo, sobre esta igreja eu edificarei a minha igreja, ela é minha igreja. Agora, sobre essa igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Pedro, não prevalecerão contra você. Não estou falando que é contra você, Pedro. Elas não prevalecerão contra a igreja. Então, querido, eu começo a entender alguma revelação profunda aqui, que as pessoas que não estão envolvidas com a igreja, com o reino de Deus, com a igreja,
com cuidar de pessoas, com cuidar daquilo que o Senhor pediu, servo fiel e prudente, são pessoas a qual o inferno está prevalecendo. O inferno está destruindo casamento, destruindo família, está destruindo igrejas, está destruindo a sua própria fé, diminuindo a sua fé, porque não está envolvido com uma igreja. Ele diz, olha, sobre essa igreja que é minha igreja e que eu estou edificando, sobre essa igreja as portas do inferno não prevalecerão. Agora, Pedro, você tem que estar envolvido com essa igreja. Por isso que no final, lá no mar de Tiberíades, lá quando Pedro, depois da morte de Jesus, ele desanima e vai para o mar de Tiberíades, o Senhor vai atrás dele, chega lá, pergunta para ele se tinha peixe, ele pula no rio, nada, chega, e ele fica calado, ele não tem coragem de falar ao Senhor, e o Senhor diz para ele, Pedro, você me ama? Pedro, realmente você me ama? Você falou que eu sou filho de Deus vivo, você me ama? Ele vai dizer, sim, Senhor, eu te amo, o Senhor é o cara, e tal. Ele diz, então cuida das minhas ovelhas, Pedro, porque se você não cuidar das minhas ovelhas, Pedro, então Satanás vai conseguir destruir a sua vida. Você sabe que eu já disse para você, Pedro, que Satanás tentou serandar com você, mas eu roguei ao Pai, porém, agora eu estou indo ao Pai, e quando eu for o Pai, Pedro, você precisa cuidar das minhas ovelhas, porque enquanto você cuida da minha igreja que eu edifiquei, as portas do inferno não prevalecerão contra você, Pedro. Tá pegando aí, irmão? Pegou aí, Grazi? Pegou, Fonseca? Tá pegando essa revelação? Por isso que a parábola dos 10 talentos estava dizendo para os seus discípulos, os apóstolos, Jesus estava dizendo para eles, olha, se vocês querem ter vitória, se vocês querem avançar, se vocês querem pegar a sua cruz e o inferno não prevalecer, você tem que estar envolvido com essa igreja, a igreja a qual eu edifiquei, a igreja a qual Cristo está edificando. Porque muitas das vezes, querido, nós pastores estamos edificando a igreja, mas não é o próprio Cristo que está edificando a igreja, não é Ele que está movendo as águas, que está cuidando das pessoas, está orientando pessoas, está salvando pessoas. Você está entendendo? E Ele diz, é contra essa igreja que vai prevalecer. O Senhor vai lutar com essa igreja que vai destruir o inferno. E eu vejo muitas pessoas não se envolvendo com a igreja e automaticamente elas não conseguem prosperar, elas não conseguem ter felicidade, elas não conseguem avançar. Por quê? Eu dei um exemplo claro de uma igreja que tem 100 pessoas e nessa igreja com 100 pessoas cabe 150 pessoas. Mas de repente o Senhor manda 50 mil pessoas para essa, vou diminuir 500 pessoas para essa igreja, não cabe nesse espaço 150. Então o que ele precisa? Ele precisa dar um novo local ou ampliar aquele local, construir um local maior ou alugar um local do lado. E para isso precisa de financeiro, de dinheiro. E aonde Deus vai prosperar, aonde Deus vai colocar o financeiro para que esse financeiro chegue à casa do Senhor, para a pessoa que está congregando. Então Deus vai prosperar aqueles que estão envolvidos com a igreja, porque a igreja precisa aumentar o seu local para que essas 500 pessoas a qual ele enviou possa estar envolvido com a igreja. Então, se eu quero ter uma saúde, eu tenho que dar a minha saúde para o reino, trabalhar, me envolver, e Deus vai multiplicar a minha saúde. Se eu quero a minha família abençoada, eu tenho que me envolver, toda a minha família tem que estar envolvida com o reino, e automaticamente o Senhor vai abençoar mais a minha família, para que a minha família se envolva mais com o reino. Então ele diz, olha, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, não é contra mim sozinho. Porque tem muitas pessoas que elas estão na igreja, mas elas não estão envolvidas com a igreja. Elas estão na igreja, mas elas não se envolvem com as coisas da igreja. Ela não tem um pequeno grupo, ela não participa do impacto, ela não está na escola aprendendo a palavra, ela não está nos cultos de domingo. Pelo contrário, ela está vivendo a sua vida normal, vai na igreja, recebe uma palavra, curte, está na bênção, é amigo do pastor, é amigo de todo mundo, mas ele não está envolvido com a igreja. Essa pessoa, Satanás está cirandando, Satanás está destruindo, como Deus falou com Pedro, como Jesus falou com Pedro. Pedro, você me ama? Amo o Senhor, então cuida das minhas ovelhas, se envolve, esteja se relacionando com ela. Entendeu, querido? Essa é a parte mais importante. Se eu quero ter ênfase, se eu quero ter vitória, se eu quero avançar, segundo o ministério, segundo aquilo que o Senhor me chamou, segundo os talentos que o Senhor me entregou, que foram, por exemplo, 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, então eu tenho que me envolver com a igreja. Porque é contra a igreja, é contra essa igreja a qual Deus edificou, a qual o Senhor está edificando com o seu próprio sangue, com o seu próprio poder do Espírito Santo. É contra essa igreja que Satanás não terá poder contra ela. Entendeu, querido? Você está entendendo, né? Então, olha, a segunda coisa que o Senhor vai fazer. O Senhor, primeiro, ele entrega uma promessa e depois ele declara uma recompensa para aqueles que estão envolvidos com a igreja. Olha só, primeiro ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e segundo, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Não sei se você está entendendo. Ele diz que vai dar as chaves do reino do céu. Como? Aqueles que estão envolvidos com a igreja. Pastor, qual é a chave do reino do céu?
eu já ministrei que é o nome de Jesus e o sangue de Jesus e tal. Mas a maior chave que o reino dos céus vai se descer sobre essas pessoas, quando ele fala, eu darei as chaves do reino do céu, quando fala de chave, dá-se menção de uma porta que precisa ser aberta. E essa porta ela está fechada. E eu não falo de bênçãos agora. Essa promessa aqui não é para agora, é para o reino dos céus. É para o tempo do reino dos céus. Você está aí, ô Fonseca? Está me ouvindo? Eu vou repetir para vocês poderem entender. Vou ler de novo Mateus capítulo 16, versículo 18. Ele diz assim, ó, versículo 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus também. Então, essas chaves é o que eu chamo de a necessidade que essa igreja precisa. Qual é a necessidade dos talentos que vocês... Por exemplo, eu estou cuidando hoje, né, a nossa igreja hoje ela tem em torno de 60, 70, 80 pessoas. Estamos variando nessa, né, cada culto. Qual é a necessidade que essa igreja a qual eu estou envolvida, a qual eu estou cuidando, a qual eu estou sustentando, essa igreja precisa? Então são essas chaves do reino que o Senhor vai liberar na minha mão. Precisa de prosperidade, então terá. Precisa de cura, terá também. Precisa de palavra profética, precisa de palavra de exaltação. Você está entendendo, querido? As chaves do reino do céu, ela vem para a minha mão de acordo com eu vou edificando a igreja. Deus vai me usando para trabalhar com essa igreja e multiplicar, conforme ela vai multiplicando, porque eu estou envolvido com ela. O Senhor diz, eu te darei as chaves do reino do céu, para abrir o reino do céu, para fechar o reino, para trabalhar, para multiplicar. Cara, isso é muito poderoso, irmão. Isso é muito poderoso porque o entendimento dessa palavra, dessa parábola, me traz uma convicção poderosa do que o Senhor está fazendo hoje em dia. Por isso que eu percebo na igreja pessoas que têm uma vida poderosa em Deus, que frutifica, que cresce, porque elas estão envolvidas com esse reino. E vejo pessoas sofrendo, passando dificuldade, porque elas não estão envolvidas, né, com esse reino. Então isso é muito poderoso, tá? Não deixe de estar envolvido com a igreja em todos os aspectos. Por exemplo, eu sou pastor de uma igreja, eu estudo 24 horas, querido. Eu não minto para você, eu estudo 24 horas para aprender mais, para estar preparado, para ter intimidade com o Senhor. Porém, também eu faço essas lives que você participa comigo, né, no meu Facebook aberto e na Escola de 5 Ministérios, que é fechada. Nessas duas classes de escolas ou de trabalho, tanto na igreja local quanto aqui pelo Facebook, eu estou fazendo o quê? Eu estou edificando a igreja, estou envolvido com essa igreja. E aí o Senhor vai me dando as chaves do reino do céu. Conforme eu preciso, Deus abre as portas para mim. Amém? Então, querido, estar envolvido com a igreja é a resposta para você abrir a chave, né? Porque uma dessas chaves é você entrar no reino. Quando o Senhor vir após os 7 anos da grande tribulação, que são os 7 dias de Noé, quando o Senhor voltar, naquele dia você terá chaves. Qual é? A igreja. Essa chave é a igreja que está nas tuas mãos. Quanto mais você trabalha, mais chaves você tem para abrir, mais chaves você alcança lá em cima, mais chaves você abre a porta. Entendeu, querido? Isso é poderoso. Nós devemos aprender a mover no sobrenatural com as chaves que o Senhor nos entregou. Qual chaves? A igreja, querido. A igreja. Entendeu? Você precisa, aí o Fonseca precisa ter discípulos, cuidar de pessoas, se envolver com a igreja em todos os aspectos. Quanto mais se envolvemos, mais chaves temos para abrir a porta do reino dos céus. Ok, querido? Lembrando que é reino dos céus. Tanto a Grazi quanto já o Fonseca sabe o que significa o reino dos céus, que é onde os vencedores vão reinar por 1000 anos com Cristo. Amém? Entendeu, querido? Quero te ensinar outra coisa. Porque, agora, pastor, ok, eu entendi a palavra dos 10 talentos, né, dos talentos, perdão. Eu entendi que aquele servo e os talentos são a igreja. Eu entendi que eu preciso me envolver com ela, porque quando eu me envolvo com ela, as portas do inferno não têm poder contra mim. Pelo contrário, eu estou imune ao ataque de Satanás sobre a minha vida, porque é uma promessa que o Senhor deu, né? Ele deu uma promessa, depois ele deu uma recompensa. E a recompensa é a chave do reino do céu. Perfeito, pastor. Por que eu tenho direito disso? Abra sua Bíblia, querido.
em 1 Coríntios capítulo 11, né? Um texto áureo, né, que todo mês você deve ouvir o seu pastor falando, né, num púlpito. Capítulo 11, versículo 23, vai falar da ceia do Senhor. Quero dizer para você aonde o Senhor, né, declara, né, e eu quero te dar aqui uma panorâmica, né, do que aconteceu na lógica. Um dia eu vou trazer, né, um estudo aqui sobre a lei do resgate e a lei, né, do representante, apesar de já ter feito algumas coisas, mas quero fazê-la detalhadamente. Está lá em Levítico capítulo 25, que fala da lei do resgate, né? O que diz, querido? Diz aqui no texto, Mateus capítulo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Versículo 25, ele diz: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Isso é poderoso, porque ele traz aqui uma palavra chamada testamento. Coloque entre parênteses essa palavra, testamento. Se nós fôssemos observar, querido, Deus ele fez dois testamentos, ou duas alianças com o povo, dois testamentos. O primeiro testamento foi feito em Abraão, a promessa que ele deu a Abraão, e as leis e as cláusulas desse testamento ele deu para Moisés. Ok? E ninguém conseguiu cumprir. As cláusulas eram, primeira, 28, versículo 28, 1 em diante, 1, 2, 3, até o 6 vai dizer que aquele que cumprir todas as ordens que hoje vos digo, cumprir todas as ordenanças que hoje vos digo, você será abençoado, a bênção ocorrerá e te alcançará. Então quando você cumpre todas as ordens ao mesmo tempo, todas as leis, 10 mandamentos com 613 preceitos, você seria abençoado. Porém, no mesmo 28:15, que é a segunda cláusula da primeira aliança, ele diz: mas, porém, se não deres ouvido à minha voz, em cumprir todas as ordens que hoje vos ordeno, a maldição correrá e te alcançará. Então, o que acontece? Ninguém até Cristo, né, segundo Mateus, se você puder ir lá, segundo Lucas capítulo 16 ao 17, vai dizer que o Senhor não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei, né? Vamos lá nesse texto? Então, entendendo, querido, que ninguém até Cristo tinha recebido ou conseguido receber a cláusula do testamento. Abraão já tinha morrido, né? Porque Deus fez a promessa a Abraão, porém entregou as cláusulas a Moisés, mas mesmo assim, ninguém até Cristo tinha cumprido as cláusulas, porque mesmo que aquele homem a qual ele assinou o testamento, ele morre, aqueles que vão receber a sua herança precisam cumprir as cláusulas que estão no testamento. E ninguém tinha cumprido até Cristo. Então todos eram malditos e não tinham direito à herança, não tinha direito de receber essa herança, de receber o que o Senhor tinha prometido. Porém, Cristo, aqui como diz aqui, ó, a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 16, diz que a lei e os profetas duraram até João. Desde então anuncia o reino dos céus e todo homem emprega força para entrar. Mas vamos para Mateus 5,17. Vamos lá. Primeiro Mateus 5,17 também vai dizer a mesma coisa. Quero dar esses textos para você. Vou anotar aqui Lucas. Primeiro foi 1 Coríntios, capítulo 11, 23. Depois nós lemos aqui Lucas 16 e 17. E agora nós vamos ler Mateus 5, 17. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, quer dizer, essa lei ela vai ter valor até o Gog e Magog, até quando vir o trono branco, o último julgamento, que é o julgamento dos iníquos. Ele diz: olha, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, querida, a lei, ela foi cumprida, ela não foi abolida. Então, por que ela precisava ser cumprida? Presta atenção que eu ainda estou falando dos talentos, tá? Ainda estou falando dos sinais dos fins, ou sinal do fim dos tempos. Então, olha só, quando Abraão morreu,
um descendente de Abraão deveria assumir ou receber essa herança, porém tinha que cumprir a cláusula. Qual cláusula? Cumprir todos os mandamentos da lei, os 10 mandamentos, os 613 preceitos. Cristo cumpriu. Quando Cristo cumpriu o mandamento, ele teve direito de assumir tudo aquilo que o Senhor tinha dito. O quê? Que ele seria abençoado, que as bênçãos correria, te abençoaria. E a promessa que o Senhor deu a Abraão foi que ele seria cheio do Espírito Santo. Depois nós vamos ler isso em outra aula. Ele recebeu o Espírito Santo, o próprio Cristo. E aí aqui em Romanos capítulo 10, se você puder ir lá também, eu vou falar da lei de novo para você entender. Olha só. Vou colocar Romanos 10, 4 e 5. Ele diz assim, ó. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Então, quando Cristo cumpriu a lei, ele viveu por ela. Vivendo, ele agora tem direito, né, antes da sua morte, de dar um novo testamento. E é esse que o Senhor declara, né, nós já lemos lá em Hebreus, né, as cláusulas do Novo Testamento, que ele diz, né, que ele colocará as leis dentro do nosso coração, que ele será o nosso Deus e nós seremos o povo dele, né, que ninguém precisa dizer conheça o Senhor, porque ele vai nos fazer a conhecer a todos. E por último ele diz, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Por causa disso tudo ele diz a esse servo lá de Mateus capítulo 16, versículo 16 e diante, ele vai dizer que nós temos direito. Ele diz, olha, se você se envolver com essa igreja, por que essa igreja? Porque essa igreja agora tem um novo testamento, e é o testamento do meu sangue. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, esse testamento entra em vigor na nossa vida. Qual é o testamento que entra em vigor? O testamento do sangue dele. Aí entra em vigor que ele coloca a lei no nosso coração, que nós agora se tornamos filhos de Deus, e Deus se torna nosso Deus, que ele não se lembra mais dos nossos pecados, e que ele nos faz conhecê-lo. Então as portas do inferno não pode prevalecer contra nós, e automaticamente também, além disso, ele nos dá a oportunidade de termos as chaves do reino do céu. Por quê? Porque o Senhor operou uma lei chamada lei do resgate. Qual é a lei do resgate? Está lá em Levítico, querido. Quando uma pessoa, por exemplo, Cristo não era, o próprio Cristo não era, ele não era nosso parente, né? Deus é Deus. Então, Levítico diz que quando uma pessoa, um dos seus parentes, eles têm uma dívida, né? Uma pessoa tem uma dívida e ela não consegue pagar essa dívida, então ela se torna escrava daquele que é o que tem a dívida com ele, se torna escravo, e ele tem que servir, né, com a sua própria vida. Porém, se um parente tem recurso e vem e compra a dívida dele, paga a dívida dele, essa pessoa se torna escrava desse parente, e dá a entender que o parente não vai maltratar ele, pelo contrário, vai tratar ele bem. Então o que Cristo fez? Nós éramos escravos de Satanás, né? Nós éramos escravos de Satanás, nós estávamos sendo, né, porque nós temos uma dívida impagável. Tiago capítulo 2, versículo 11 diz que se eu sou réu de uma das leis, se eu tropeço em uma das leis, eu sou réu de todas. Então são 613. Então toda vez que eu pecava uma vez, eu tinha 613 culpas sobre mim. Por isso que a nossa dívida era impagável, ok? Mas Cristo veio e pagou a nossa dívida. Mas antes de pagar a nossa dívida, ele deixou um testamento para nós. E disse, olha, aquele que me aceitar, aquele que participar do meu corpo e do meu sangue, ele diz, olha, aquele que beber da minha carne, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, esse terá vida, terá parte comigo no reino. Você está entendendo? Que interessante? Então, é interessante que nós entendamos esse contexto do Novo Testamento e da lei do resgate, porque agora Cristo veio e pagou a nossa dívida e nos fez servo deles. Por isso que para com Deus nós somos filhos, mas com Cristo nós somos servos, porque Ele nos comprou. Para com Deus somos filhos, porque o Senhor nos fez filho para Deus, e Ele colocou o seu Espírito dentro de nós. Mas para com Cristo, a pessoa de Cristo, nós somos servos. Por isso que Ele diz que Ele nunca fala, eu chamei meus filhos, eu chamei os meus servos. Você está aí, querido? Que poderoso isso, entendimento, que entendimento maravilhoso de entender isso. Por quê? Porque agora eu entendo que eu sendo servo, mesmo sendo servo, Deus me fez ser herdeiro do testamento de Cristo. Qual é o testamento? As leis que eu falei para você em uma outra live. E também ele diz, olha, esses
que estão envolvidos com a minha igreja, que eu estou edificando, as portas do inferno não vai prevalecer contra ele, e ele terá as chaves do reino dos céus. Por quê? Porque o Senhor nos resgatou. E agora eu tenho o direito de usufruir desse testamento, das leis pelo qual o Senhor colocou, pelas cláusulas que o Senhor colocou, pelas promessas e pela recompensa que Ele me deu. Ok, querido? Por quê? Porque Cristo, Ele, antes de morrer, Ele deixou um testamento para mim. E é melhor, Ele ressuscitou. Ok, querido? Porém, o testamento dele só tem valor depois da própria morte de Jesus. Por isso que Ele teve que morrer. Para que o testamento pelo qual Ele declarou viesse cumprir na minha vida. E na sua vida também. Em nome de Jesus. Você entendeu aí, querido? Se você entendeu, dá um ok. Dá um ok. Também curte aí, fala, pastor, estou entendendo. Tá comigo aí a Grazi e o Fonseca. Sempre fiel os dois, né? Vou dar um presente para vocês. Só para me suportarem aqui. Então, querido, olha só. Se nós voltarmos lá para Mateus, capítulo 24, o Senhor falou dos talentos, falou dos 5, dos 2, aqueles que multiplicaram receberam uma palavra, né, dizendo, olha, deixa eu ir lá porque eu vou ler o texto na sua íntegra, que é melhor para nós, né? Vamos lá, ele diz assim. E o seu Senhor disse, bem está, versículo 21 de Mateus, capítulo 25, tá? Ele diz, e o seu Senhor disse, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entrai para o gozo do teu Senhor. E chegando também, o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe então o seu Senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entrai no gozo do Senhor. Mas chegando também o que recebeste 1 talento, disse, Senhor, eu conheci-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Atemorizado, essa palavra aqui, ela é eufemismo, esse atemorizado vem de medo, tive medo, atemorizado, escondi na terra o seu talento. Não quis trabalhar com ele, eu recebi uma salvação, recebi um dom, recebi um talento terrível de Deus, tremendo, que é a minha salvação, e eu não quis passar a salvação, gerar uma outra salvação em outra pessoa, mas eu enterrei e fiquei aqui. E ele diz assim, ó, atemorizado, eu escondi na terra o seu talento, aqui tens o que é teu, que sou só eu, né? Respondendo, porém, o seu Senhor disse, mal negligente servo, sabia que ceifa onde não semeio e ajunto onde não espalhei, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 2 talentos. O que tem 10 talentos, perdão. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, será tirado. Lançai, pois, o servo infiel às trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha que tremendo, aqui tem uma revelação muito poderosa, tá? Que eu quero compartilhar com você também. Que ele diz assim, ao servo infiel, ele diz, Senhor, eu sei que há juntos, tá? Na verdade, ele estava com medo. Porque esse servo infiel é aquele estilo de pessoas que não tem... que não consegue caminhar com o Senhor, não consegue, ele não vê Deus como pai, mas ele vê Deus como um carrasco, né, que quer destruir ele, que quer cobrar dele, ele vive pela recompensa da justiça. Mas o Senhor diz para ele, olha, já que você sabia que eu sou esse Senhor que você acha que eu sou, então você deveria pelo menos ter pegado o meu dinheiro, o meu talento e dado aos banqueiros, porque banqueiro é aquele que sabe trabalhar com dinheiro. Agora, quem sabe, nós entendemos que talentos aqui não é dinheiro, né? O Senhor está usando na parábola isso que é mais fácil de entendimento, mas são almas, que é o bem mais precioso dele. Então ele diz, para quem que você tem que entregar? Então, querido, a sua alma, a sua salvação, você deveria ter dito ao Senhor, já que você não tem, vamos supor, pastor, eu não sei pregar, pastor, eu não sei ensinar, eu tenho vergonha, isso. Então, querido, pelo menos você deveria dizer, pastor, eu não sei fazer nada disso, mas eu quero abrir as portas da minha casa, porque eu fui salvo e através da minha salvação eu quero salvar a outros.
Então você deveria entregar a sua vida, a sua oportunidade, entregar aquilo que Deus te entregou na sua mão, que foi a única salvação, para que o banqueiro, e esses banqueiros podem ser os pastores, os líderes de pequeno grupo, os líderes, os mentores, pessoas que estão trabalhando com a igreja, desenvolver, e o fruto desse trabalho você seria recompensado por ele. Então, querido, não há desculpa para o reino de Deus, para dizer, não vou conseguir, não tem como. Não, querido, todos nós podemos trabalhar, todos nós podemos desenvolver, todos nós. No mínimo, você pode chegar ao seu pastor hoje e dizer, pastor, olha, eu não sei pregar, eu não sei dar ensino, eu não sei fazer isso, mas, pastor, eu estou aqui, as portas da minha casa estão abertas, o meu carro, a minha força, a minha dedicação está aqui para servir aonde o Senhor me pedir, ou para ser, principalmente aqui, uma pessoa de oração, para te ajudar no que o Senhor precisar. Isso é, querido, fazer parte da igreja. Aí sim, você verá que Satanás não terá autoridade contra você. Você verá também que o Senhor nosso Deus, vai entregar nas tuas mãos a chave do reino dos céus. Mateus capítulo 16, do 17 em diante. Ok, querido? Isso é poderoso você entender. Então a parábola, né, hoje é a quarta ministração, ou a quinta. Né, esse é o quinto sinal, o sinal dos talentos. Então é importante você entender isso, porque nesse ponto é que vai nos levar a ter um entendimento, ok? O entendimento de por que o Senhor deixou essa parábola. Ela deixou para nos ensinar que nós deveríamos se envolver de uma forma sobrenatural com a igreja de Cristo, estar trabalhando, porque naquele dia o Senhor vai dizer a você, olha, eu te entreguei um talento, pelo menos esse talento, se você não sabe multiplicá-lo, entregue na mão daquele que sabe, porque ele vai multiplicar para você, e você terá lucro, você terá recompensa por isso. Entendeu aí, querido? Isso é muito poderoso demais. Entendeu, querido? Essa é uma clave poderosa. Essa é uma clave poderosa, porque o Senhor vai dizer a você, é o que vai é o que vai nos colocar diante do Senhor. Entendeu? Não sei se vocês estão entendendo essa palavra, né, esse estudo de hoje, né? Porque essa cláusula, essa parábola dos 10 mandamentos, ela é muito parecida com o servo fiel e prudente. Ele está dizendo, o servo fiel e prudente, ele vai pegar 5 talentos e vai multiplicar ele, e ele será recompensado por isso. Agora, o servo infiel, que vai ser lançado com os hipócritas, ou vai ser lançado nas trevas exteriores, onde há ranger de dentes, trevas exteriores não é o inferno, porque o inferno é fogo, fogo é claridade, não é o inferno. Trevas exteriores, onde haverá ranger de dentes e angústias, é o milênio, onde as pessoas estarão sendo disciplinadas por 1000 anos, onde não haverá luz, não haverá tecnologia, não haverá nada. Entendeu, querido? Isso é muito importante você aprender, tá? Se você tiver alguma dúvida aí, ó, Helenice, que está conosco, Helenice Franco, que está conosco aí, né, a Lena, né, você que está conosco, se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, sobre os sinais do fim, pode deixar sua pergunta aí para conosco, ok, querido? Nós temos o maior prazer de, né, te ajudar a ter esse entendimento aí, ok? Entenderam, querido? Entendeu, Grazi? Entendeu, Fonseca? Já estamos para começar, né, aqui na igreja do Amor aqui em Colorado. Nós vamos fazer toda a parte de escatologia, né, da volta de Jesus, reino e recompensa, evangelho da graça do reino, tudo completinho. Nós vamos fazer domingo pela manhã. Estamos para abrir essa classe, vamos fazer ela pelo Hotmart. Você vai poder fazer as suas inscrições lá, né? Quem quiser fazer online com a gente pode fazer. Então, você não mora aqui, você mora longe, vai poder fazer com a gente também, tá? Essa classe, né, de aula. Ok? Se você quiser fazer parte da minha escola de 5 ministérios, onde eu sempre estou liberando, né, as palavras lá, né? Lá eu libero estudos, palavra, e respondo perguntas. Não sou dono da verdade, não sei tudo, mas o que eu sei eu gosto muito de compartilhar com aqueles que, né, gostam de aprender. Olha, eu deixei aí, ó, o grupo dos 5 ministérios. Se vocês quiserem, eu vou deixar fixo aqui para vocês clicarem. Pode ir lá fazer o convite. Ok, Fonseca? Ok, Grazi, ok. Helenice Franco. Deus abençoe vocês. Amém, queridos? Entenderam aí? Então a próxima semana, hoje é quarta-feira, hoje é terça, né? Talvez sexta-feira nós fazemos uma outra live, eu anuncio aí nos grupos, tá?
Vou deixar também aqui o link do meu grupo dos 5 ministérios para você, tá? 4, 14, 48. Deixa eu deixar aqui para vocês, se vocês quiserem, né, compartilhar, né, e também participar comigo no grupo dos 5 ministérios. É um grupo de WhatsApp, você pode entrar, né, e lá também participar conosco, tá? Pode participar conosco também. Vou deixar aqui para vocês compartilhem também. Olha lá. O que a Grazi perguntou? Vamos ver aqui. Preciso de fato me envolver mais com a igreja. Sei que estou falha nessa parte. Filha, se envolver com a igreja é algo muito simples, sabe? Algo muito simples, irmãos. Se envolver com a igreja, ganhar almas para Cristo, é algo muito simples. Né? O seu trabalho com os mudos, Graça, né? Que você intérprete, convidar uma pessoa, participar do impacto, ajudar as pessoas a irem para o impacto, pagar uma inscrição, sabe? Tudo isso é envolver com a igreja, é a igreja. Eu não posso me isolar da igreja, eu tenho que estar fazendo parte de algo da igreja para que Satanás não consiga se levantar contra mim. Entendeu, queridos? Por exemplo, você está aqui aprendendo agora, Grazi, se envolver com a igreja, porque você está se amadurecendo a ponto de dizer, eu preciso me envolver com a igreja. Entende? Essa fala sua aí, Grazi, já é Deus, né, te dizendo, você está se envolvendo comigo. Entende? E isso é importante. A pessoa, uma noiva que não se envolve com o noivo, que não tem conhecimento do noivo, que não trabalha para que esse relacionamento venha a acontecer, né? Então isso é nosso trabalho, né? Você me ajudar aqui a compartilhar essa live, a mandar para os seus amigos, já é se envolver com a igreja. Outras pessoas vão ouvir essa palavra, entendeu? Outras pessoas vão ouvir essa palavra. Né? O Evangelho da Graça, ele é tremendo, né? O Evangelho da Graça, eu não mereço, mereço nada, mas o Senhor, né, me salvou. E além de me salvar, é tão lindo que além do Senhor me salvar, Ele quer me recompensar por ter me salvado. E Ele me dá a oportunidade, me dá os talentos para poder trabalhar. Ok, querido? Eu quero na próxima live compartilhar com vocês que é o julgamento das nações, né? Eu acredito que a gente entra nesse processo e depois nós vamos falar sobre, né, o anticristo, vamos falar sobre outros assuntos. Né? Não falte nas próximas lives, pelo contrário, convide outras pessoas, né? E no meu canal do YouTube, eu vou deixar aqui para vocês o meu canal do YouTube de novo, tá? Se vocês quiserem participar, na verdade eu vou deixar um dos meus vídeos para vocês, tá? Para vocês poderem compartilhar. Foi o vídeo da nossa última palavra lá no culto, né? Que foi essa mensagem também. Se você quiser compartilhar aí, pode compartilhar com outros irmãos, tá aí, vou deixar aqui fixado, fixar isso aqui que é do YouTube. Compartilhe, queridos, esse do YouTube, tá? Com as pessoas, se eles quiserem participar conosco, né? E ali aprender mais sobre a palavra. Amém, queridos? Estão aí comigo? Então, olha aí, eu gosto quando o Fonseca aparece, porque o Fonseca é bom. Então, pastor, acredito que não cumpriu o propósito de Deus, é algo bem mais perigoso, pois o que recebeu somente uma parábola, ele, no caso, não cumpriu o propósito de seu Senhor, se multiplicar. Isso, perfeito. Fonseca, e é tão interessante, olha que interessante, foi bom você falar que eu tinha esquecido de comentar. Esse rapaz, esse servo que escondeu o seu talento, que guardou, que recebeu só um talento, ele não foi julgado pelo que ele fez, mas ele foi julgado por aquilo que ele não fez. Então, eu posso não pecar, eu posso não fazer nada de errado, eu posso nunca ter falado mal de ninguém, sou dizimista, sou compromissado, eu vou todo culto, mas eu não quis desenvolver a salvação que o Senhor me deu, né? Eu enterrei ela. Então, eu fiquei quietinho, eu não fiz nada, mas eu também não perdi nada, mas eu não fiz nada. O Senhor não quer isso. A partir do momento que você foi chamado, você tem por obrigação em Deus de multiplicar pelo menos a sua salvação, pelo menos ganhar mais um para Cristo. E esse rapaz, ele foi jogado nas trevas exteriores, não porque ele pecou, ou porque ele fez algo errado, não. Foi porque ele deixou de fazer aquilo que o Senhor tinha pedido para ele. E isso é importante, Fonseca, entender. Que quando nós deixamos de cumprir aquilo que o Senhor pediu, nós temos a extrema oportunidade, vai ser lançado nas trevas exteriores, não tem como, é isso mesmo.
Entendeu? Fonseca está correto aí, ó, tá? Entendeu, querido? Não é difícil participar do reino de Deus. Não é difícil ser parte dessa parábola dos 10 talentos. É se envolver com a igreja, querido. É se envolver com o reino de Deus. No mínimo que possível você pode se envolver. Todos nós aqui, querido. Limpar o banheiro, cuidar da rede kids, ajudar o pastor, pastor, eu quero tirar foto no culto e postar na internet. Pastor, olha, eu não sei pregar, não sei, mas pastor, eu sei fazer bolinho, vou fazer uma reunião lá em casa, faço uns bolinhos, e o senhor prega, o senhor envia um líder, vamos abrir um pequeno grupo na minha casa. Algo você pode se envolver com o reino, querido. Agora, o que não pode acontecer são pessoas que eu vejo que elas não se envolvem de maneira nenhuma com o reino, e a tal ponto delas matarem a sua própria salvação, né? Porque perder a sua salvação você não pode mais, você pode ver que ele enterrou ela. Mas perder a salvação, ele só vai perder. Ele não perde a salvação, mas ele perde ali a oportunidade de entrar no reino. Entendeu? Quando o Senhor tirou o talento dele, Deus tirou a oportunidade que ele teria de entrar no reino, das chaves do reino, de participar do milênio, mas reinando com Cristo, não sendo disciplinado. Entendeu? Então eu percebo que muitas pessoas serão disciplinadas por não ter feito nada, né? Elas não pecaram, elas não fornicaram, elas foram exemplares em tudo, menos não multiplicaram aquilo que o Senhor tinha pedido para elas, que era pelo menos a sua própria salvação. Entendeu aí? Entendeu, Jéssica? Entendeu, Lu? Eu espero que você entendeu esse ponto importante, né? Mas, Fonseca, fica a dica aí, né? Assim que eu terminar, eu acredito que na próxima live ou na outra, eu vou trazer as 7 cartas de Apocalipse, né? Uma por uma, né? E vou explicar a recompensa de cada uma, né? Como Cristo se dirigiu a ela, como Cristo elogiou ela, como Cristo disciplinou ela ou apontou os seus defeitos, depois disciplinou ela. São 7 cartas. Cada carta é para uma era da nossa igreja, do nosso tempo de história de igreja, né? São 7 períodos, cada era é para um período. Nesses 7 períodos, eu posso aplicar essas cartas para o período da sua época. Por exemplo, Efésios, né? A igreja de Éfeso é uma igreja que viveu de 34 a 100, né? Esse é o período daquela carta. É tão interessante só para você entender, olha só, como é interessante a gente aprender, estudar e aproveitar a oportunidade, querido, que nós estamos tendo aqui, eu, você, de aprender. Olha só, a igreja de Éfeso. Vou só dar a recompensa dela, presta atenção, ó. Igreja de Éfeso, ó, diz assim, ó: tens, porém, isso que odeia as obras dos nicolaítas, né? Apocalipse 2, versículo 6. As quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, e ao que vencer, dá dia de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso. Não é aqui não, deixa eu achar aqui. Versículo 3, né, ele diz assim, ó: e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-se e pratique as primeiras obras, quais, quando não, brevemente, a ti virei, tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeste. Ele fala catiçal, o Senhor aqui diz, olha, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Não vou entrar aqui, que eu não vou explicar ela toda, nos próximos, eu acho que 1 ou 2 lives nós vamos aprender. Mas ele está dizendo aqui que retirarei o seu castiçal. O que é remover o seu castiçal? É tirar a igreja da presença do Senhor. Essa igreja ia acabar. E se você buscar hoje na história, essa cidade chamada Éfeso, é uma cidade que há 1000 anos não tem igreja mais nesse lugar. Não há igreja cristã nesse lugar. Entendeu? Olha só para você ver. O Senhor removeu realmente o castiçal dela. Então ele removeu a presença de Deus, a igreja da presença dele, porque ele diz assim, ó, eu sou aquele que estou no meio dos castiçais, quer dizer, elas estão na minha presença, as igrejas estão, eu estou cuidando dela, eu ando entre elas. Porém essa igreja de Éfeso, há 1000 anos ela não tem igreja nessa cidade mais, há 1000 anos. Olha só, então, o cumprimento de cada carta é para uma era, entendeu? Mas nós se aplicamos ela em sua época, nas igrejas geral, em nossas vidas particulares.
entendeu? Então fica ligado, querido, compartilhe, convida mais pessoas, entra no meu grupo lá da escola, né? Provavelmente amanhã, quarta-feira, ou né, na sexta-feira eu vou fazer uma live fechada, tá? Vou fazer uma live fechada. Nós vamos aprender algumas coisas muito poderosas, né, do Senhor, tá bom? E eu queria compartilhar com você. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração, né, aos irmãos que estão aqui com a gente. Se você puder depois assistir essa live inteira e entrar no meu grupo do YouTube, tá? Tem muitas lives, muitas palavras lá, você pode aprender bastante também. Tá bom, querido? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu apresento esses irmãos que estão comigo aqui online, aprendendo a palavra. Eu derramo da tua bênção sobre eles, eu profetizo que eles receberam esses talentos em suas vidas, são igrejas, almas, e eles vão trabalhar, eles vão se envolver, as portas do inferno não vai prevalecer contra eles, e o Senhor está dando a eles hoje a chave do reino dos céus. Declaro isso sobre eles. Muito obrigado por eles estar comigo até esse horário, buscando ao Senhor, aprendendo a tua palavra, sendo amadurecido, porque somente vai entrar no reino os filhos maduros que o Senhor está preparando. Eu abençoo eles em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado hoje para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a Lu, Deus abençoe o Fonseca, Deus abençoe a Helenice e Deus abençoe a Graça. Helenice, participa conosco, entra no meu grupo lá, tá? E se prepare, nós vamos estar fazendo aí, ó, escatologia, tá? Vamos aprender capítulo por capítulo. Primeiro eu vou passar desde Daniel lá, desde quando o Senhor profetizou o termo, como é a cronologia da volta de Jesus, né? Como que ele está voltando, o anticristo, quem é o anticristo, ou como ele se manifestará, quando, e todas as coisas para a gente poder entender melhor. Você vai ficar espantado, querido. Quando nós entendemos, deixa eu explicar uma coisa para você. Se você quer entender toda a Bíblia, entenda Gênesis e Apocalipse, o princípio e o fim. Por isso que ele diz que eu sou o alfa e o ômega. Quando eu entendo o princípio e o fim, todo o restante da Bíblia ela faz todo um grande sentido para nós. Ela traz revelações poderosas para o nosso entendimento e nós vamos viver muito melhor diante do Senhor. Amém, querido? Tá? Vamos se preparar. Fonseca me pediu um material, eu não enviei ainda, Fonseca, porque eu estou preparando com esse material, para dar ele completinho, para não trazer nem dúvida, mas trazer para aqueles que estão lendo, porque além de eu disponibilizar as lives que serão feitas junto com vocês aqui, nós vamos fazer junto, né? Provavelmente terá pessoas presencial, que pessoas vão fazer aqui na classe presencial aqui na nossa igreja, Igreja do Amor aqui em Colorado Oeste, mas também esses irmãos que vão fazer online, vão poder estar assistindo ao vivo, no mesmo instante, fazendo pergunta, né? Você vai poder estar fazendo a pergunta, a gente vai responder essas perguntas online, né? Então, sempre assim que estiver pronto, eu vou mandar os convites, né? Você vai poder fazer sua inscrição e participar com a gente. Por essa sala online, ela vai ser uma sala fechada, só quem estiver nessa sala vai poder participar desse curso aí, que vai demorar, querido, eu acho que uns 4 meses para a gente, né, aprender tudo que o Senhor tem para ministrar para nós, tá bom? Amém, querida. Deus te abençoe, Lu, tá? Te abençoe grandemente você também, tá? Ao Fonseca aí, Deus te abençoe, Fonseca, tá? Vamos trabalhar para a gente poder ir aí fazer uma sala VIP aí com vocês, tá? Onde vocês precisar, só nos convidar, não cobramos nada, queremos ensinar a palavra somente, tá bom, queridos? Graça e paz, Deus abençoe vocês e até amanhã à noite, se Deus permitir. Se eu for fazer live amanhã à noite, eu posto no meu grupo do WhatsApp, tá? Nesse telefone aqui, ó, 69-984-144820, tá? Ou você pode, deixa eu pegar aqui de novo, é isso. Ó, se vocês entrar, pode clicar direto nesse link que eu acabei de postar, tá? Esse link que eu acabei de postar aí, vou deixar fixo aí para você. Nesse link que vocês postaram, você já entra direto no meu grupo de WhatsApp, tá bom? Vocês podem entrar. E o meu grupo dos 5 ministérios também, que é a Escola dos 5 Ministérios, a qual nós temos preparado bastante material. Aqui na Igreja do Amor, nós teremos 2 escolas. Nós teremos uma escola particular, que é a escola para aqueles que querem estudar mais profundamente, que vai ser ali domingo às 9 horas da manhã, também será gravada. E também a escola de terça-feira, que é a escola da nossa igreja, né, que é a escola de aprendizado mesmo da igreja. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês, fiquem em paz, boa noite, tá? Deixa eu dar mais um aviso só para vocês. Essa Bíblia é a Bíblia trinitariana, ó.
Trilitariana, tá? Ela hoje uma Bíblia dessa aqui é uma Bíblia de couro, tá? Essa Bíblia é uma Bíblia que ela é uma das Bíblias que ela é a ACF, ela é Almeida Corrigida Fiel, Trilitariana, tá? Então essa Bíblia aqui, hoje se você for comprar aí nas livrarias, ela vai custar de você em R$190, tá? Nós temos ela um preço muito bacana, tá? Você pode estar adquirindo, só me pedir lá no WhatsApp para ser reservado. Mas eu também tenho, né, uma outra Bíblia. Essa Bíblia aqui foi nós que negociamos com a Trilitariana, né? Ó, essa Bíblia é uma Bíblia muito grande, tá? Ó, ela é gigante mesmo, tá? É uma Bíblia de estudo, tá? É uma Bíblia de estudo, não é uma Bíblia da gente estar carregando ela, né? Olha só, vou abrir aqui para você ver, é uma Bíblia extremamente de borda grandíssima, né? Você vê, essas são as ministrações que eu acabei de ministrar para você. Você vai perceber que ela está toda anotada, né? Eu também tem ela num preço assim tremendo. Você que quer aprender, quer ter uma Bíblia onde você possa anotar, você possa fazer os teus estudos na própria Bíblia, né? Olha aí, é uma Bíblia gigantesca. Olha a diferença dessa para essa, irmão. Olha só, né? É uma diferença enorme, né? Das bordas. Então nós negociamos com a Trilitariana, né? Que é a Sociedade Bíblica Trilitariana. Você pode entrar no site dela, da Trilitariana, ela está custando R$200 lá. Mas nós temos aqui, como nós temos um acordo com eles, nós temos um preço muito bom. Se você quer adquirir uma Bíblia dessa para você poder estudar, para você poder fazer as suas anotações, tá? Olha, né? Ela é muito grande mesmo, tá? Nós temos ela um preço bacaninha também para poder fornecer para você. A gente compra, vai direto na sua casa, né? Direto na sua casa, pelo correio mesmo, e ela é entregue para você. Seria bom que você pudesse comprar já de caixa fechada, porque ela sai assim, preço bem barato mesmo. Estou falando para você, bem barato, né? Aí sai mais barato que direto da Trilitariana, porque nós temos esse acordo com eles, né, de ter esse preço aí bacana. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês, fica na paz. Até a próxima live. Boa noite a todos. Graças a Deus, queridos.